Gênesis 22, 5. Essa passagem é sobre Abraão, quando estava para oferecer Isaque para Deus. Quem lembra quem foi Isaque? Filho de Abraão. Mas, além disso, quem era Isaque? Filho da promessa. Ele foi prometido como herdeiro, como descendente de Abraão, para que Abraão se tornasse uma grande nação. E Deus pediu Isaque para Abraão. Ou seja, ele ia matar Isaque para oferecer de volta a Deus. Então, Gênesis 22, 5 disse: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Quem é esse rapaz? Isaque. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ué, Abraão ia adorar a Deus no mesmo momento em que ele iria oferecer Isaque para Deus, perdendo o filho dele? Não tem uma coisa de errado aqui? Não é estranho? Adorar a Deus não é levantar as mãos na reunião e dizer: louvado seja o Senhor, obrigado, Senhor. Adorar a Deus é reconhecer que Deus tem direito sobre a nossa vida, reconhecer o senhorio de Cristo sobre toda a nossa vida. Abraão, mesmo quando estava para oferecer Isaque, tinha esse coração de adoração, porque ele sabia que Deus é a fonte de tudo o que ele era e tinha. Mateus 8:2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso estava desesperado. Naquele tempo, o leproso era afastado da sociedade, era desprezado, ele era considerado imundo. O leproso adorou Jesus antes de solicitar, antes de pleitear a causa dele, dizendo para purificá-lo. Adoração é reconhecer que você precisa de Jesus. E sem Jesus você não tem saúde, você não tem nada. E se você não for curado por Jesus, você vai morrer. Porque Jesus é a fonte da nossa vida. Mateus 9:18. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Antes de desesperadamente pedir que Jesus impôsse a mão sobre a filha morta, esse chefe adorou a Jesus. A filha já tinha morrido e ele adorou a Jesus. A nossa adoração não é condicional. A nossa adoração é baseada no fato de que Deus é Senhor sobre nossas vidas. Independente se estamos numa situação boa ou numa situação ruim, nós adoramos a Jesus como Deus. João 9:35-36. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Adoração também é um fruto da nossa fé em Jesus Cristo. Ele tinha sido curado, ele creu em Jesus e ele adorou a Jesus. Ele reconheceu Jesus como Deus. No Novo Testamento, quem sabe em que língua foi escrito o Novo Testamento? Grego, tá? E no original grego, adorar tem alguns significados, eu vou ler dois deles. Cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Vocês já tocaram o chão na testa? Quando vocês oram? Isso é o quê? Reverência. É considerar que nós não somos nada diante de Deus. No Novo Testamento, pelo ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é.
e não apenas pelo que Ele faz. Independente de Deus fazer o que você acha que Ele tem que fazer ou não, Ele é Deus. E Ele se tornou um homem em Jesus Cristo para nos salvar. E Jesus Cristo é o Filho de Deus e também é Deus. E na nossa experiência, a adoração é baseada no fato de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje o Senhor tem direito sobre nossa vida. Em 2 Coríntios 5 tem um versículo que fala: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, para a gente entrar um pouco na experiência de adorar o Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Então é o seguinte, quem trouxe caderno? Mostra o caderno de vocês. Muito bom, fiquei impressionado. Quem trouxe caneta ou lápis? Levanta o lápis e caneta de vocês. Muito bom, estou orgulhoso de vocês, glória a Deus. Tá? Então agora, nós vamos fazer um exercício individual, tá bom? Eu vou dar 3 minutos para vocês. Vocês agora vão ter comunhão com o Senhor. E vocês vão escrever o que Deus é para você. Razão pelo qual Ele é digno da nossa adoração. Vocês podem escrever mais que uma coisa, mas pelo menos uma coisa que o Espírito Santo vai te revelar. Escreva o que Deus é para você, razão pelo qual Ele é digno da tua adoração. 3 minutos. Lucas, se puder botar o Gabi. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente precisa saber a razão da nossa fé, a razão da nossa adoração, a razão da nossa entrega ao Senhor. Por isso que saber quais são os versículos e quais são as experiências que nós temos que nos levam a adorar o Senhor é importante. Porque adorar o Senhor não é uma experiência puramente emocional. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é uma experiência no espírito, de acordo com o que Deus fala conosco em nosso coração. E Deus fala por meio da Bíblia, Deus fala conosco por meio da unção, quando estamos orando, e Deus também fala por meio da igreja. Sabe por que a gente está fazendo esses exercícios? Porque o mundo hoje está cada vez mais sem a referência da Bíblia e sem a referência de adoração a Deus. O mundo hoje tem como objetivo nos levar a idolatrar outras coisas que não são Deus. Qual que é o contrário de adoração? Vocês sabem? Quando a gente estuda português, nós falamos de sinônimos e antônimos. Difamação é uma maneira, mas difamação tem mais a ver com o que nós falamos, né? A adoração é um pouquinho mais profundo do que isso. Eu procurei no dicionário para preparar essa porção. E eu escolhi três palavras que são antônimos de adoração, aplicado para a experiência que nós estamos falando hoje: profanação, aversão e detestação. Olha só, são palavras muito fortes: profanação, aversão e detestação. Você ter aversão a alguma coisa quer dizer que você quer distância daquilo, não é verdade? Você detestar alguma coisa quer dizer que você não engole de jeito nenhum. Você profanar alguma coisa é que você não tem nenhum respeito ou nenhuma honra em relação, nenhum sentimento de que aquilo é digno de honra.
Então, quando nós não estamos tendo uma vida de adorar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de orar com a testa no chão, de reconhecer que o Senhor é a fonte da nossa vida, nós estamos entrando nessas outras situações. Estamos dizendo: Senhor, se afasta de mim. Senhor, não quero sua presença. Eu quero outras coisas. E quando nós escolhemos outras coisas, isso se torna idolatria, que é algo que preenche o lugar que é devido a Deus, e nós enchemos nosso coração com outras coisas. Quanto tempo você usa por dia lendo a Bíblia? E quanto tempo você usa por dia vendo as suas mídias sociais? Quanto tempo você usa no seu dia adorando o Senhor? E quanto tempo você usa do seu dia para você ficar andando na vaidade dos seus pensamentos? Então, a gente precisa se perguntar essas coisas. Então, quando vocês voltarem para casa, no domingo, lembrem o que vocês escreveram hoje no seu caderno, de por que Deus é digno de adoração na sua vida. E toda vez que você estiver distraído, volte para o seu caderno e leia aquilo que você mesmo escreveu em relação ao que Deus é para você. Amém? Amém? Segunda parte agora. Quando nós adoramos o Senhor, nós tocamos na santidade de Deus. Qual que é a primeira frase da oração do Pai Nosso? Quem sabe? Pai Nosso que está nos céus. Eu fiquei no grupinho aqui dos meninos e os três tocaram em Deus como Pai. É uma experiência maravilhosa. Nós adoramos a Deus porque Ele é meu Pai. O único Pai perfeito, o único Pai plenamente sábio, plenamente amoroso, que sabe equilibrar a mão dele. De vez em quando a gente leva uns tapas, né? De vez em quando a mão cura. Deus é um Pai perfeito. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Por quê? Santificado seja o nome de Deus. Porque tudo que não é Deus não é santo. Aí eu vou ler, baseado no original grego, o que significa santificado seja. Entregar ou reconhecer ou ser respeitado ou santificado. Separar das coisas profanas e dedicar a Deus. Quando nós tocamos em Deus, nós vemos que nós somos profanos e somos impuros, e vemos o quanto Deus é diferente da gente. Já tivesse experiência? Você começa a orar, você começa a se sentir tão impuro diante da santidade de Deus? E aí você começa a confessar seus pecados, porque você vê que você é muito impuro. Eu já tive essa experiência muitas vezes, irmãos. Outro significado: purificar internamente pela renovação da alma. Em João 17:11, nessa oração sacerdotal de Jesus, ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Nós continuamos no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Olha o que Jesus fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E a oração de Jesus é: Pai Santo, guarda os teus filhos em teu nome. Quando nós tocamos em Deus na adoração, tocamos no nome dEle, e eu vejo o quão impuro e quão pecador eu sou, e começo a confessar as minhas impurezas, e o Senhor me santifica, no nome do Pai, que me deste para que Ele seja um, assim como nós. João 17:17, vimos nesta manhã esse versículo: santifica-os na verdade, e tua palavra é a verdade. Romanos 12:1, já lemos, sobre sermos um sacrifício vivo, santo. E 1 João 1:9, esse é um versículo de cabeceira, irmãos, que a gente tem que ter. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Santificação nos leva a confessar quem nós somos, ao reconhecer quem Deus é. Eu vou repetir, quando nós tocamos na santidade de Deus, reconhecemos quem nós somos, e reconhecemos quem Deus é, e percebemos que tem uma grande diferença. E ao perceber essa diferença da santidade de Deus em nosso coração, em nosso viver, a gente passa a confessar nossos pecados. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. São poucos. Então, para ajudá-los a ter essa experiência mais profunda de perceber o quanto Deus é santo, a gente canta, não cantamos hoje? Santo para sempre. É muito bonito cantar isso, mas e na minha vida, será que a santidade de Deus é a realidade? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Como é que está o meditar do seu coração? Como estão as palavras da sua boca? Se Jesus fosse anotar todas as palavras que saem da sua boca, o que ele acharia? Até aí, acho que está mais tranquilo. Mas se Jesus fosse falar para o irmão do seu lado tudo aquilo que ele encontrou em seu coração, como é que você se sentiria? Deus é santo. E Jesus pede para o Pai Santo nos guardar no nome do Pai. Mas ao reconhecer que o Pai é santo, nós vemos a nossa situação tão podre e nós valorizamos o sangue de Jesus Cristo, que tirou essa distância entre nós e o Pai Santo. Agora nós vamos fazer um exercício individual. Esse aqui vocês não vão compartilhar com o irmão do seu lado. E antes de vocês escreverem, vocês vão orar, declarando a santidade do Pai e pedindo para Jesus mostrar para você o que você é. E vocês vão escrever o que você é, razão pelo qual você precisa do Senhor. Você vai escrever o que você é e a razão pelo qual você precisa de Jesus. Mas ora primeiro. Isaías capítulo 6, versículo 2. Isaías 6, 2. Essa é uma das bases bíblicas que poderiam ter sido usados para falar sobre a conexão com a música Santo para Sempre. Serafins, que são anjos, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, que era Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nós usamos bastante essa parte sobre eis-me aqui, envia-me a mim, mas nós esquecemos da experiência anterior de Isaías. Ele estava dizendo que ele era um homem de lábios impuros, porque tinha visto o Senhor. Esse é o sentimento que eu e você precisamos ter ao tocar na santidade de Deus. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, ou uma mulher de lábios impuros, e se eu tenho lábios impuros é porque o meu coração é impuro, porque do coração saem todos os pensamentos. Isso dá uma profundidade diferente para a confissão dos nossos pecados, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que nós fazemos. Eu xinguei a pessoa ali, eu roubei um pouquinho das mangas do vizinho. Quem aqui já roubou as mangas do vizinho? Levanta a mão. Isso são ações.
são ações. Agora entrando em pecados mais grosseiros, eu tropecei e cometi fornicação, são pecados. Mas de onde vêm esses pecados que são ações? Vem do nosso coração. E qual foi a resposta de Deus para Isaías? Quando ele disse que ele era um homem de lábios impuros. Ele tocou a boca de Isaías com uma brasa e falou: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse é o Jesus que eu adoro. O Jesus, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E por causa dele, eu posso ser santo. Sabe, queridos adolescentes e queridos jovens, nós precisamos aprender a orar de maneira mais profunda. Sair das orações superficiais, aquela oração rotineira que nós fazemos sempre, mas estamos orando com nossos lábios e pensando em outras coisas. Eu espero que esse tipo de experiência nos leve a ter mais comunhão com o Senhor, de maneira mais íntima, e de maneira mais séria, de maneira mais impactante. Uma oração de confissão de pecados, uma oração de adorar o Senhor, precisa mudar a minha vida e a sua vida. Se a nossa oração não gera transformação, algo está faltando, irmãos. Algo está faltando. Não é acordar de manhã: Senhor, abençoa minha família, obrigado, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda a ter dinheiro para pagar as contas, abençoa meu pai e minha mãe, aleluia, glória a Deus. Essa oração mudou a sua vida? Feita dessa maneira, talvez não. Se aprofunde na palavra. Use os hinos bíblicos para você ganhar um sentimento em relação ao Senhor. Os hinos nos ajudam a ganhar sentimento. A música gera sentimentos. Quando eu canto, ou escuto no carro esse hino santo para sempre, dá vontade de orar ao Senhor. E às vezes começo a confessar uns pecados chorando no carro, irmãos. Não precisa vir para a conferência aqui no Uberaba e ter uma banda que toca muito bem, o pianista nem tanto. E no dia a dia você não tem experiência. O nosso coração é que vocês tenham experiências com o Senhor todos os dias da sua vida. De adoração, de santificação, de oração, de ler a Bíblia, de ser transformado pelo Espírito Santo. Para finalizar, agora a última parte. Porque todos estão cansados, certo? E todos querem dormir, certo? Eu quero falar agora sobre o Senhor ser suficiente. Sabe por que a gente busca ídolos? Sabe por que nós ficamos distraídos? Porque nós não estamos experimentando que o Senhor é suficiente. Estamos buscando outras coisas para satisfazer a nossa alma. Isso é fato, irmãos. Tem outras coisas que são mais atraentes do que o Senhor. Essa é uma confissão. Não tenham medo de confessar: Senhor, eu amo o mundo mais do que você, Senhor. Me ajuda. Eu amo meu telefone mais do que a Bíblia. Eu confesso a minha fraqueza, Senhor. Me ajuda. Não tenha medo de confessar. O primeiro passo é conhecer quem nós somos. E aí nós podemos pedir para o Senhor suprir a nossa carência e gerar em nós o amor que é dele, para nós termos uma vida diferente, uma vida de transformação. Então, eu vou ler alguns versículos, são poucos, tá? Fica tranquilos. 2 Coríntios 3, 4 e 5. E aí, por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. A confiança que nós temos em Deus vem de Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O que nós precisamos é do Senhor. E Ele é tudo o que nós precisamos. A gente não consegue nem pensar. E Colossenses 1, 15 a 19, este é a imagem do Deus invisível. É Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e os invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
uma das adolescentes falou agora sobre tudo. Deus é tudo, né? Deus é nosso tudo. E Deus é tudo em Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, quer dizer, tudo se concentra nele, tudo está consolidado no Senhor. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, pois em todas as coisas terá primazia, o primeiro lugar, a prioridade. Quem é a prioridade na sua vida? Escreva aí. Quem é a prioridade na nossa vida? Ou o que é a prioridade na nossa vida? Deixa a pergunta, depois você vai responder o que realmente é prioridade. E aí, eu vou dizer para você, o que ocupa teu tempo mais é a tua prioridade. Na conferência passada, a gente fez exercício aqui de uso do tempo, não é verdade? A gente ficou um pouco assustado, né, de quanto tempo nós estamos gastando em algumas atividades. Para ter a primazia. Ou seja, nós temos que aprender a ter prazer na presença do Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. Amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, e amar meu próximo como a mim mesmo, mas com o amor de Deus. O Senhor é tudo em minha vida, Ele é suficiente. Tudo que eu preciso vem dEle, eu não preciso de mais nada a não ser o Senhor. E no Senhor eu tenho tudo. No Senhor eu tenho o meu sustento, no Senhor eu tenho a minha alegria, no Senhor eu tenho a minha proteção, no Senhor eu tenho o que Deus define como sucesso no meu futuro. A não ser que você esteja doente psicologicamente, eu tenho certeza de que você quer ter sucesso. Principalmente para jovens e adolescentes, o que existe de mais precioso é o futuro de vocês. Mas sabe que o sucesso baseado no que Deus determina é diferente do que às vezes nós consideramos que é sucesso. Deus quer o seu sucesso, mas Ele quer o sucesso que venha dEle. E a definição do que é sucesso é diferente, baseado no que Deus pensa e no que nós pensamos. Vamos confiar no Senhor. Então, o último exercício, vocês vão agora escrever a seguinte pergunta. Escreva o que te leva a perseverar. Não, isso aqui é instrução para mim. Não. O que te leva a perseverar para seguir Jesus e a congregar com a igreja? O que te leva a perseverar em seguir Jesus e a congregar com a igreja?